Bom dia, Théo. Bom dia, Marina. Nicole, bom dia. Bom dia, Bruna. Bom dia, tia. Bom dia, meu amor. Bom dia, Antônio. Bom dia, Davi. Bom dia. Uai. Ah, tá, Ana. Bom dia. Bom dia. Esperar os colegas entrarem para a gente começar a nossa aula. Podem pegando para mim, por favor, o caderno de atividades, página 16, aquelas que eu pedi para vocês fazerem lá no Alunos Book. Que aí adianta, né, nosso processo. Bom dia, Vitória. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Pessoal, faltando ainda 2 minutinhos, né, para nossa aula. Como eu pedi para ir adiantando, podem pegar o caderno de atividades suplementares, que hoje eu vou corrigir vou fazer a correção das atividades que eu pedi, só envolvendo a gramática, página 16, 17 e 18. Comecei na número 5, né? Eu pedi a atividade de número 5 até a número 10. Luana, bom dia. Gabriel, bom dia. Ô, tia, Oi, amor. a atividade da página 16 é só a 5? Só a 5. Eu tive que colocar a 5, eu tive que colocar a página 16 porque a atividade número 5 começa nela. Aí eu só pedi da 5 até a 10. Tá. Tá bom, meu amor? Murilo, bom dia. Maria Clara, bom dia. Giovanni, bom dia. Oi, tia Fernanda. Vamos ver quem está entrando. Diego, bom dia. Pessoal, deu 8 horas, então, como vocês sabem, eu gosto de ser pontual, né? Para a gente poder aproveitar melhor o nosso tempo. Abram o caderno de atividades na página 16, por favor. Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Página 16. Isso. Da página 16, a atividade que eu pedi a vocês foi só a número 5. Eu pedi as atividades da página 16 à página 18, da número 5 à número 10, certo? Então, aqui na 16, o objetivo é analisar cuidadosamente o sujeito. E aí existem algumas coisinhas que só na hora da atividade, só um minutinho, pessoal, que só na hora da atividade a gente consegue explicar melhor. Então, analisem comigo aqui, por favor, todas essas orações. Chovia mansamente. Aí respondam para mim qual é o verbo. Chovia? Chovia, muito bem. Depois, o amor anoitecia em teu olhar. Qual é o verbo? Anoitecia. Ótimo! E galera boa essa do 7º ano. Naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Qual é o verbo? Amanheceu. Perfeito. E na quarta oração,
Existiam pessoas contra mim. Existiam pessoas contra mim. Aí eu pergunto a vocês, qual é o verbo? Existiam. Ótimo, existiam. Aí, eu vou chamar a atenção para vocês para aquela palavrinha. Vou colocar até aqui em cima. Denotação e conotação. Vocês se lembram o que é denotação e conotação? Não. Não, denotação. Eu lembro. Então, me fale. Denotação é o sentido literal e conotação é o... Figurado. É o outro lá. Muito bom. Então, denotação é a palavra no sentido real, literal, certo? Enquanto, deixa eu colocar mais aqui para frente. Enquanto conotação é o sentido. Gente, vocês não podem se esquecer disso, porque nós sempre vamos utilizar. Então, denotação, lembra do D de dicionário, que toda vez que eu falo de denotação, eu chamo a atenção de vocês. Gente, D de dicionário, explica a palavra no seu sentido real, no seu sentido literal. E conotação é o sentido figurado, daí o uso das figuras de linguagem. Lembram disso? Toda vez que a gente fala em denotação e conotação, eu tento explicar dessa forma para vocês memorizarem. Então, aqui, quando eu falo, antes de analisar lá o que está pedindo, eu gostaria que vocês analisassem comigo. Chovia mansamente. Chover mansamente significa chuva fina, devagar. Aí, chuva está no sentido denotativo ou no sentido conotativo aqui, chovia? É o sentido literal ou é o sentido figurado? Literal. Isso, é o chover de chuva, não é? Então, é o sentido literal, beleza? Agora, o amor anoitecia em seu olhar. Esse anoitecia está com o sentido de realmente tornar-se noite? Não. Não. Então, aqui, o sentido é o quê? Figurado. Vamos fazendo essas anotações junto comigo, tá, pessoal? Para a gente entender a questão. Depois, naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Esse amanheceu é de tornar-se manhã, tá certo? Não. Tá. Esse Eu amanheceu acho que não. não é de pela manhã? Acho que sim. A minha irmã amanheceu doente, ou seja, pela manhã ela apareceu doente, não é isso? Então, aqui o sentido é literal, ok? Na verdade, o verbo é amanheceu, beleza? O sentido é literal. Só que não é a minha irmã quem amanhece. Quem amanhece é o dia. Concorda? Sim. Certo? Mas eu entendo que esse amanheceu é de... vamos colocar aqui. Peraí. Tornar pela manhã. Estou doente. Minha irmã. Aí fica melhor explicar. E esse aqui, ou seja, está no seu sentido geral. As pessoas estavam contra ele, certo? Para mim, vocês analisarem essas coisas aqui. Então, vamos lá. Diante disso, eu pergunto a vocês. Pessoal, travem os microfones aí, que tem alguém com muito barulho. É o Heitor. Falhando. Aí, eu pergunto a vocês, né? No início da página 17,
pode-se dizer que há sujeito em quais orações aí? Em quais orações há sujeito? Aí agora, eu vou até mudar a cor da minha caneta aqui para a gente poder botar um tom forte, mais diferente. Vamos lá. Quando eu falo chovia mansamente, tem sujeito para o verbo chovia aqui? Analisem comigo. Quando eu falo chovia mansamente, quem é que chovia? Eu consigo fazer essa pergunta? Não. Não. Por que é que eu não consigo, gente? Porque esse verbo aqui, ele indica fenômeno da natureza. Ai, tá difícil aqui, peraí. Ou seja, ele indica fenômeno da natureza. Fenômeno da natureza. O que significa isso? Fenômeno da natureza. Toda vez que eu tenho um verbo no seu sentido literal, como fenômeno da natureza, ele não tem sujeito, ele não aceita sujeito. É o caso de eu falar assim, amanheceu. Se eu disser turma, amanheceu. Eu consigo saber, amanheceu. Quem é que amanheceu? Teoricamente seria um dia. Mas verbos que indicam fenômeno na natureza, como amanheceu, choveu, nevou, anoiteceu, entardeceu, todos os verbos que indicam fenômenos da natureza, eles não aceitam sujeito, ok? Então, verbo que indica fenômeno na natureza, no seu sentido literal, ele não aceita sujeito. Por que é que eu estou falando isso? Porque na segunda, o anoitecia é um verbo que indica fenômeno da natureza, concordam? Concordam? Beleza. Sim. Só que aqui, ele está no seu sentido real ou figurado? Real. No segundo? Não. No segundo é figurado. Figurado, isso aí. Então, aqui, ele está no seu sentido figurado. Ou seja, ele não vai ter sujeito quando o fenômeno da natureza for no sentido literal. Porque quando for no sentido figurado, ele vai ter sujeito sim, tá bom? Então, prestem atenção. O amor anoitecia em teu olhar. Eu pergunto, quem é que anoitecia? O amor. O amor, beleza. Depois, naquela semana, minha irmã amanheceu doente. Quem é que amanheceu doente? Minha irmã. Minha irmã. Então, observem que aqui o sujeito é o amor, aqui o sujeito é minha irmã, e aí eu pergunto, existiam pessoas contra mim. O que é que existiam contra mim? Pessoas. Pessoas. Então, tem o sujeito. Pessoas contra mim existiam. Então, prestem atenção aqui. Em quais orações eu tenho sujeito? É isso que pergunta lá no início da página 17. Eu tenho sujeito nas orações de número 2, 3 e 4. Então, qual é a alternativa correta? C. Letra C. Perfeito. Posso limpar aqui? Uhum. Posso? Sim. Posso limpar isso aqui que eu fiz, essas Sim. anotações? Joia. Então, limpando isso aqui, vou passar para a página 17, quando eu pergunto a vocês, pode-se dizer que há sujeito em... Então, vocês me disseram letra C. Explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. Ô, tia, Fala, meu amor.
Eu coloquei que esses 3 verbos indicam fenômenos na natureza. Da natureza. Tá certo? Está parcialmente certo. Por quê? Eles indicam fenômeno na natureza, porém, na número 1, o sentido é literal, na número 2 e 3, o sentido é figurado. Então, entendeu? Vamos lá. Vamos colocar assim. O dia 3 é figurado? Na 3, é por quê? Por que ele é considerado figurado? Eu sei que esse amanheceu é de manhã, mas quem amanhece literalmente não é a irmã, é o dia. Por isso ele é considerado figurado. Me entenderam? Por isso que eu até expliquei melhor ali, ó. O dia amanheceu e a minha irmã ficou doente. Certo. Correto? Então a gente vai colocar como? Nas frases 2 e 3, vamos colocar dessa forma. O sentido é conotativo ou figurado, né? Conotativo, e por isso apresenta sujeito. Deixa eu colocar em também, fica melhor. Na frase número 1, o sentido é denotativo e por isso a oração é sem sujeito. Tá claro isso aí para vocês? Por quê? Porque, como eu disse, toda vez que o verbo indicar fenômeno natural no seu sentido literal, ela não aceita sujeito. Ok? É a mesma coisa que eu disser assim, choveu muito esta noite. Beleza, vocês entenderam que esse choveu é de chover, sentido literal, então não tem sujeito. Mas se eu disser assim, choviam perguntas sobre mim. O que é que choviam sobre mim? Perguntas. Então, esse chover aí é o sentido literal? Não, é o sentido figurado. É como se tivessem muitas perguntas sobre mim, ao ponto de eu nem dar conta de responder. Entenderam isso? Ok? Podem anotar aí, tá? Alguma dúvida é só perguntar. Muito obrigada aos alunos que estão com a câmera ligada, tá? Isso está contando muito ponto para mim, isso me ajuda muito. Eu odeio falar quando não tem ninguém aí com a câmera ligada, tá, gente? Eu estou batalhando nisso, mas está muito complicado. Muitos alunos não estão respeitando os nossos pedidos. Vamos lá. Na questão 6, eu peço identifique e classifique o sujeito das orações a seguir. Então, a primeira coisa é identificar, certo? Primeira coisa é identificar. Todos se saíram bem no teste. Primeiro, a primeira coisa é o verbo. Quem é que se saíram bem no teste? Todos. Concordam? Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Quantos núcleos eu tenho nesse sujeito? Só um tiro. Se eu só tenho um núcleo, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Simples. Sujeito simples, porque só tem um núcleo. Perfeito. Depois, em vez de discutir, optou por ficar quieto. Olha só, nós temos aqui o verbo, né? Nós temos discutir e nós temos optou, beleza?
Mas nos dois casos eu tenho o mesmo sujeito. Em vez de ele discutir, ele optou por ficar quieto. Concordam? Uhum. Eu posso afirmar que é ele porque quieto, no masculino singular aqui, concordando com o verbo, não é isso? Concordando com o sujeito. Aí eu pergunto, esse sujeito, ele está explícito aqui? Não. Se ele não está explícito, eu posso afirmar que esse sujeito é o quê? Oculto. Oculto, até, né, elíptico. Sujeito, olha aí que elíptico tem essa. Elíptico, sujeito oculto ou elíptico. E aí nós podemos afirmar que é ele, ok? Joia? Uhum. Qualquer dúvida, é só perguntar, tá, meus amores? E aí, na letra C, o garoto tem 2 aulas de educação física uma vez por semana. Qual seria o verbo? Qual seria o verbo? Tem. Beleza? Tem. Muito obrigada. É tem. Quem é que tem 2 aulas de educação física uma vez por semana? O garoto. O garoto. Qual é o núcleo? Garoto. Garoto, beleza. Se o núcleo é garoto e eu só tenho um núcleo, mais uma vez, esse sujeito é simples. Ok? Até aí alguma Ok. dúvida, pessoal? Não. Ótimo. Preciso limpar para subir, eu posso? Tia, Pode. Oi? sabe aquela questão que tem um ponto? Um ponto. Aquela... Explique de que forma os verbos das frases 1, 2 e 3 são empregados. Eu não tinha entendido. Não tinha entendido, mas agora entendeu? Não. Arthur, eu comecei a explicar a vocês o sentido do verbo. Se o sentido é real ou se o sentido é figurado. Falei para vocês que toda vez que o verbo indica fenômeno natural no seu sentido real, a oração não tem sujeito. Ela vai ter sujeito quando ela é empregada, no caso, o verbo é empregado no sentido literal. E é o que acontece na 2 e 3. Por exemplo, na 2, o amor anoitecia. O amor pode anoitecer? Não. Não. Então, o sentido é figurado. Se o sentido é figurado, se o sentido é conotativo, ela tem sujeito. A mesma coisa acontece na 3, quando eu falo que quem amanhece é minha irmã. É a minha irmã que amanhece ou é o dia? É o dia. Exatamente. Então, nesse caso, a minha irmã, ela é o sujeito da oração, porque literalmente não é ela que amanhece. Ficou claro isso? Então, Não, na só 2 queria... e na 3, o sentido é conotativo, por isso existe sujeito. Na número 1, o sentido é real. É realmente de tempo, de fenômeno natural. Se é fenômeno natural no seu sentido real, não tem sujeito. Ok? Não, tia. Eu só queria perguntar aqui, se perguntar como o verbo é empregado, o que é para responder? No sentido real ou figurado. Ok. Tá Era bom? só isso mesmo. Beleza. Vou limpar, tá, galera? Uhum. Agora, nós vamos para a questão 7 e 8. E aí, eu vou pedir a vocês que prestem muita atenção aqui. Deixa eu tentar até chegar um pouquinho para cá. Isso.
Analise essas frases comigo. Movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. Espera aí que tem gente no chat aqui. Então, ó, movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. A segunda oração. Pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Identifiquem comigo, todo mundo aí, identificando comigo, os verbos. Quais são? Na número 1, quais são os verbos? Movimentos. Movimento? Não. Nesse caso, movimento é substantivo. Se fosse eu Conseguem. o Brasil, aí era a ação do eu, tá? Agora vamos lá. Então, nós temos conseguem e nós temos sejam. Temos 2 verbos, beleza? Na número 2, pela primeira vez na história do país, eventos são realizados. Então, são realizados é uma locução verbal para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Ótimo. Tia, eu tenho uma pergunta. Sim. Por que no segundo são realizados é o verbo, mas aqui lá em cima, sejam iluminados, não é? Peraí. Não, mas é assim, eu que não me atentei. Desculpem, tá? Tá. Desculpem. Eu que não me atentei. Os 2 são locuções verbais. Tanto, por que é locução verbal? É só vocês pensarem que realizado e iluminado é o verbo no particípio. Lembra do infinitivo, gerúndio e particípio? Que são antecedidos do verbo auxiliar, que é o verbo ser. Nos 2 casos, nós temos o verbo ser como verbo auxiliar. Então, toda vez que eu tenho um verbo auxiliar mais um verbo no gerúndio, infinitivo ou particípio, eu tenho uma locução verbal, tá bom? Vamos lá. Aí eu pergunto, identifique os sujeitos dos períodos. Por que os sujeitos? Se tiver, gente, 30 verbos em uma frase, eu tenho 30 sujeitos. Para cada verbo eu tenho um sujeito. Tá claro isso na cabecinha de vocês? Para cada verbo eu tenho um sujeito. Ele pode estar oculto, ele pode ser indeterminado, ele pode ser oração sem sujeito, mas existe. Então, quando eu pergunto aqui, vocês me disseram que conseguem é o verbo. Aí eu pergunto quem é ou o que é que conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. Movimentos em todo o Brasil. Perfeito. Então, na primeira oração, nós temos movimentos em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Beleza? Isso aqui é para o verbo consegue. Depois, eu tenho sejam iluminados em azul. Quem é, né? Olha só, movimentos em todo o Brasil conseguem que importantes cartões postais sejam iluminados em azul. Quem é que é iluminado em azul? Cartões postais. Perfeito. Então, aqui, cartões postais é o sujeito para sejam iluminados. Encontramos aí o sujeito. Meus amores, se eu perguntar a vocês qual é o núcleo desse sujeito agora? Em movimentos em todo o Brasil e cartões postais. Movimentos em todo o Brasil, qual é o núcleo? Movimentos. Brasil. Movimentos. Por quê?
Eu tenho uma pergunta. Do Brasil, né, é o local. Então, se refere a movimentos. O núcleo aqui é movimentos. E cartões postais é uma palavra composta. É igual Ana Luísa, Maria Clara. O que acontece? É uma palavra composta, mas é um único núcleo, concordam? Certo? Beleza. Agora, Tia, na frase... Oi? ali, importantes não faz parte do sujeito, não? Não, não. Eu só quero saber quem são iluminados em azul. Olha a pergunta. Quem é que são iluminados em azul? Cartões postais. Tá? Então, aí é porque nós temos um período composto. Quando nós temos um período composto, nós temos umas outras influências que vocês só vão conhecer mais à frente, tá bom? Tá bom. Aí agora, na número 2, eu tenho, pela primeira vez na história do país, eventos são realizados para celebrar o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Quem é que são realizados para celebrar o Dia Mundial do Autismo pela primeira vez na história do país? Qual é o sujeito? Eventos. Então, só eventos. Claro que se ele é o sujeito, ele também é núcleo, né? E aí, eu ainda pergunto, na questão 8, segundo a gramática normativa, como se classificam os sujeitos dessas frases? Todos eles são classificados como o quê? Sim. Sujeito. Vou escrever aqui, acaba errando. Sujeito, sim. Perfeito. Apenas isso. Joia? Uhum. Alguma dúvida sobre essa questão, gente? Não. Ótimo. Posso prosseguir? Posso limpar aqui? Uhum. Nossa aula acaba que horas? É, 8h40. 8h40. Não, prazo, joia. Passa muito rápido a aula online, pelo amor de Deus. Vou Tia. limpar, tá? Você acha que passa rápido? Ah, para mim passa. Eu, na aula de Eu acho que português, eu tenho tanta coisa para fazer que passa muito rápido. Vamos Tia. lá. Fala, filho. eu na aula de português, eu forçavelmente me forço exatamente a responder as perguntas que você fala falando. Porque se eu errar, eu vou ficar com vergonha. Quer dizer que essa informação vai ser literalmente enfiada no meu cérebro. Tá, mas aí o importante é a participação. Eu fico muito feliz com a sua participação, tá bom? Ô, tia, eu queria ter seu pensamento, que a online acaba rápido. Vamos lá. A propósito do trecho que segue, aponte a resposta correta na questão. O idealismo envolve a imaginação entusiasta que se adianta à realidade na busca da perfeição. Aí, olha só, eu pergunto, eu tenho os dois verbos aqui, ó, que até estão na questão. Envolve e adianta, certo? Aí eu pergunto, quem é que envolve a imaginação entusiasta que se adianta à realidade na busca da perfeição? O sujeito para o envolve é quem? O sujeito para o verbo envolve é quem? Idealismo. O idealismo, certo? Esse é o sujeito. Se eu perguntasse qual é o núcleo desse sujeito? Idealismo. Mas olha o que a questão está querendo. O sujeito do verbo envolve é quem? O idealismo. Então, a alternativa B é a correta. Aí eu pergunto, qual é o sujeito do verbo adiantar? Aí eu quero que vocês analisem para mim. O idealismo envolve a imaginação entusiasta. Esse que, ele tem valor de
qual? De repente, isso facilita para vocês. A qual? Esse que é a mesma coisa que a qual. É o que nós chamamos de pronome relativo. Então, quem seria o sujeito para o verbo adianta? A imaginação entusiasta. Adianta a realidade na busca da perfeição. A imaginação. Como? Fala, Ana. Realidade? A realidade? Não. Alguém falou outra coisa aí. Quem seria? Imaginação entusiasta. A Eu. imaginação entusiasta. Ou seja, a imaginação entusiasta se adianta à realidade na busca da perfeição. Então, quando eu pergunto aqui qual é o sujeito do verbo adiantar, seria a imaginação entusiasta, e o núcleo seria quem? Imaginação. Imaginação é o núcleo. Eu demorei pra responder porque passou aqueles moços da moto aqui do lado. Aqueles que tiram o silenciador. Sim, é o núcleo. Certo? E aí, para finalizar, a questão número 10, ela é totalmente pessoal, porque vai pedir que vocês elaborem orações em que as palavras que estão dentro do quadro tenham a função de núcleo do sujeito. Uma atividade exatamente igual a que nós fizemos lá no livro. Eu posso limpar isso aqui? Sim. Então, pessoal, exatamente igual a que nós fizemos no livro. Por exemplo, aqui, conhecer. Eu tenho que tornar conhecer núcleo do meu sujeito. E aí, eu não quero conhecimento, não posso ser conhecimento, porque conhecimento já é substantivo. Tem que ser conhecer. Como ficaria conhecer como núcleo do sujeito? Alguém conseguiu fazer? Não. Tá, Caiu então... Não consegui nenhum. Como? ou conhecer. Tá, tem que ser o conhecer, todo conhecer, esse conhecer, não é isso? E aí segue. Aí segue. Então, vou colocar um exemplo aqui. O conhecer da estrada facilitou a chegada. Ficou interessante? Ou seja, pelo fato de nós conhecermos a estrada, nós conseguimos chegar facilmente. Certo? Eu achei que ficou um pouco bugado. Ficou Não sei por quê. melhor ainda para nós. Vamos lá, primeiro. O primeiro colocado ganha um prêmio. O primeiro a chegar ganhará um prêmio. Aí, ó, como núcleo, primeiro. Principais. Como colocaríamos principais como sujeito aí? Não sei. Tipo, se fosse, por exemplo, se tivesse uma conversa, aí chegasse para uma pessoa e você tá falando de, por exemplo, avenidas, e você fala as principais, não sei, são lotadas, entendeu? Mas aí eu não posso colocar avenidas, tá? Eu tenho que colocar só principais. Então, de que maneira? Vamos colocar aqui. Vamos colocar como nossas principais são as avenidas. As avenidas. Nome de avenida, galera. Pedro. Hã?
Vamos colocar as avenidas. Peraí, vamos colocar as avenidas 1 e 2. Pronto. Certo? Tipo, dane-se. As avenidas Pedro. Ok. E aí, Ai, o seu. De que maneira o seu aí, ele poderia ser principal? Deixa. Isso é seu. Hã? Nossa. Esse seu. Não consegui fazer muito. Seu espertinho? Até eu tô pensando aqui, tô meio bugada. Seu espertinho? Seu burro. Seu filho Não, de se eu Michael? coloco seu e algum substantivo, quem passa a ser núcleo é o substantivo. O seu Estão me entendendo? Hã? Por exemplo, se eu falo assim, o seu como abreviação de senhor, seu João. Quem é que é núcleo? João. Entendeu? Se eu falo seu carro é novo, quem é que é núcleo? É carro. Vamos deixar essa daqui que eu vou pensar e dou um retorno para vocês daqui a pouco no grupo. Muito difícil. E aí, uma nós podemos usar como quantidade, né? Uma, o quê? Ah, não. Igual 2 é fácil, agora uma. Peraí, só um pouquinho, galera. Deixa eu... vou compartilhar outra tela aqui. É Interromper muito essa difícil. para compartilhar uma outra. Uai. Só um minutinho. Aí aqui vai ter algumas sugestões de resposta. Compartilhar essa aqui, vamos lá. Que aí aqui vai ter sugestão. Opa. Todo mundo tá vendo aqui? Sim. Sim. Deixa eu pegar aqui. Ah, tá. É porque aqui colocou período composto. Olha como é que torna mais difícil. Este livro é meu. O seu está sobre a mesa. No exemplo do seu lá. Olha aqui. Este livro é meu. Ponto. O seu está sobre a mesa. Como colocou duas frases, aí fica fácil. Porque já tinha se referido a alguma coisa. Aí o seu, beleza, está sobre a mesa. E depois comprei muitas maçãs, mas uma estava estragada. Aí esse uma se refere à maçã que já foi citada. Tá bom? Então, vocês podem colocar esses dois exemplos aí. Enquanto vocês colocam, eu vou fazer a chamada, todo mundo desligando aí os microfones, por favor. Começando Ligando. pelo sétimo D. Amanda. Estou aqui. Alicia. Arthur Bauer. Tô aqui. Matos. Aqui. Cecília. Davi. Uva. Diego. Tô aqui. Esther. Aqui, eu tô presente. Gabriel. Tô aqui. Giovanni. Aqui. Heitor. Alô. Luana. Aqui. Matheus. Aqui. Murilo. Tô aqui. Naika. Presente. Thales. Presente. Theo. Presente. Noberto. Presente, tá presente. Tá, amor, obrigada. Noberto. E Arthur Polese. Oi. Agora, sétimo A. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur Zupelli. Bruna. Presente. Peraí, pessoal. Ok.
Daniel não está vindo. Kenji, tá aí? Presente. Gabriela. Presente, eu tô aqui. João Henrique. Presente. Luísa Belisário. Marcelo Henrique. Marcelo. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli. Matheus Sutil. Aqui. Desculpa, Matheus Marcos. Matheus está aí hoje? Matheus Sutil, tá aí? Sim, tô aqui. Obrigada, amor. Vitória. Presente. Ian. Aqui. Zaira. Zaira tá aí? Nicole. Nicole apareceu no comecinho da aula, tá aí? Zaira. Tá constando aqui, mas não respondeu. E Nicole também apareceu. Tia, respondeu assim. Tia, eu respondi sim. Ah, sim, desculpa. Então, Zaira tá aí e Nicole apareceu no começo, mas não assistiu a aula não, né? Tá joia. Meus amores, então é isso. Alguma dúvida sobre o nosso conteúdo? Eu queria que você passasse. Como? Eu queria que você passasse lá na resposta 8 que eu não consegui ver. Peraí, Vitória. Tá dando Oi. algum problema que eu não tô conseguindo te escutar. Fala. Você poderia passar lá de novo na resposta da questão 8? A questão 8. Isso. A questão 8. Segundo a gramática, como se classificam sujeitos? Sujeito simples. Beleza. Tia. Pode sair? Podem sair. Amores, Tia. fiquem com Deus. Tudo de bom. Bom final de semana, que eu não tenho aula com vocês amanhã. Segunda-feira a gente se vê. Tchau. Tá? Tchau. Não esqueçam as provas do livro. Quem não mandou é só até amanhã, tá? Tchau, tia. Dor de cabeça.